Aqui diz o primeiro verso para a carta de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém, amém. Irmão Wagner, qual é o comentário que o irmão traz sobre esse primeiro versículo? Estas coisas diz o Amém. Amém significa assim será, assim seja. É a garantia de que todas as promessas serão cumpridas, porque o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nele tem sempre, sempre terá o amém. E é o que está escrito aqui, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que nos selou e nos deu a garantia do Espírito em nosso coração. Todas as 7 igrejas têm uma promessa: ao que vencer. Então, nós precisamos cooperar com Deus, como está escrito aqui, ó, que nós lemos aqui. Porque nós precisamos, deixa eu ver aqui, não foi sim, não. Ah, tá. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado. Então, tem a nossa cooperação. Então, se Jesus já começa para a carta de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, isto diz o Amém. Eu prometo aquilo que eu cumpro. Não somente promessas de bênção, como também promessas de maldição, se não houver resposta. Então, com Deus não se brinca. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Estou lembrando até de um texto de Josué, lá para o capítulo 20, alguma coisa. Ele fala para o povo lá, ó, se vocês fizerem o bem, todas as promessas de Deus vão se cumprir na vida de vocês. Mas se fizerem o mal, saibam que todas as promessas de maldição se cumprirão na vida de vocês. Então há um equilíbrio, né, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Então, meus irmãos, ao que vencer, nós vamos herdar todas as bênçãos que Deus prometeu. E por isso que ele começa: ó, eu sou o Amém, vou cumprir aquilo que eu prometi. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E é o que está escrito em João, capítulo 1. No princípio, através do Alfa, através de Cristo Jesus, ele era o Verbo, a palavra proferida de Deus que criou todas as coisas. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Verbo, de Cristo. E sem ele, sem Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele era a palavra proferida de Deus. Ele era o porta-voz do Eterno. E disse Deus: haja luz. Cristo Jesus, uma imagem do Deus invisível, que é o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Porque ele foi o primeiro a ser criado? Claro que não. Jesus Cristo subsiste com o Pai desde a eternidade. O próprio apóstolo Paulo explica aqui por que ele é o primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de Jesus e para ele. Ele é antes de todas as coisas e em Cristo, nele, tudo subsiste. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Então, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que habita dentro do nosso coração. E graças a ele, Deus aceita o nosso sacrifício. Porque Deus só aceita um sacrifício, que é Jesus. E quem está nele, o Pai,
ver Jesus. Por isso que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência cada vez mais alta. O Criador de todas as coisas habita dentro de nós. E Ele, o Espírito dele, é a garantia da nossa herança. Nele tem o amém, vai se cumprir. Então, não importa o que passemos na grande tribulação, porque nós estamos compreendendo que essas igrejas aqui, elas tipificam a igreja, a plenitude da igreja que estará na grande tribulação. Mas antes tem despertamento, tem a voz da meia-noite, o grito da meia-noite. Então nós estamos aqui sem falsa modéstia, nós estamos buscando a Deus e nós estamos sendo parte, sim, desses dois candeeiros que estão acesos diante de Deus. Estamos proclamando, despertando as 10 virgens, para que, junto com as 5, as 7 lâmpadas acesas, possamos cumprir o propósito. E Deus está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Jesus está conosco. Então ele já começa dizendo que é o amém, é o testemunho, é fiel e verdadeira, porque ele não mente, e é o princípio da criação de Deus. O alfa, mas também o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém, queridos? Então, todas as cartas, Deus se apresenta com as suas características. E nós precisamos meditar nessas características, para que não possamos temer nenhum mal, porque Ele está conosco. Amém, amém. Eu quero dar uma acrescentada. Louvado seja Deus pelas palavras do Wagner Nunes, né? Quando ele disse acerca do amém. E o amém, ele, no hebraico, ele é amar, que é a junção das letras Aleph, Mem e Num. E essa palavra amém, no hebraico, ele se encontra lá no princípio da criação, o Logos de Deus. E disse Deus, amar, disse Deus, Logos foi usado na criação. E disse Deus, haja luz no primeiro dia. E disse Deus, todas as coisas e tudo na criação. Você pode perceber isso, que Jesus é o Logos de Deus. É a palavra de vida. E isso é muito importante. A profundidade só de estudarmos a palavra amém. Olha só a profundidade dessa mensagem. E também a questão dele ser mencionado como testemunha fiel e verdadeira, eu realizo aquela conexão com Isaías 43, verso 9, que diz assim: todas as nações se congreguem. Olha a reunião solene aqui. Nós que estudamos as festas, percebemos uma reunião solene aqui. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Que desde o princípio o Logos foi conjunto com o Pai na criação. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Essa palavra verdade é amar, que é o mesmo amém. Olha só que interessante. E também nós podemos fazer uma conexão lá para o livro de Jeremias 42, porque lá também tem um mistério bem interessante, onde tem a figura de Joanã, que ele, chefe dos soldados, ele estava temendo a Babilônia, lá na terra de Judá. E ele quis consultar o Senhor e chamou Jeremias para ser o porta-voz de Deus. E aqui no verso 5 de Jeremias 42 diz assim: então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós testemunha fiel e verdadeira, se não fizermos conforme toda a palavra com que enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. O interessante aqui são algumas palavras que nós encontramos. Aqui no capítulo 41 de Jeremias, estava
falando que eles estavam no 7º mês. Interessante para quem estuda as festas bíblicas. O 7º mês é o mês onde ocorre as 3 últimas solenidades de trombetas, expiação e tabernáculos, que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus. E aqui, no capítulo 42, quando Joanã quis consultar a Deus e declarou que obedeceria o Senhor, aqui no verso 7 diz assim: sucedeu que, ao fim de 10 dias, ou seja, por que existe a menção do 7º mês e por que existe a menção aos 10 dias? O Senhor esperou 10 dias para pronunciar uma resposta para Joanã, para realizarmos essas conexões, testemunha fiel, verdadeira, 7º mês, aos 10 dias, expiação, juízo, últimos dias, retorno do Senhor. São conexões importantes que nós precisamos ter aqui. E o Senhor disse aqui, através da boca de Jeremias, né? E disse-lhes: assim diz Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia. Outra menção importante acerca dos últimos dias, a questão da Babilônia. Não temais, porque eu estou convosco para livrar-nos das mãos de Babilônia. E vos farei misericórdia. E olha só que interessante aqui, no verso 14, Joanã, ele não queria ficar na terra de Judá. Por mais que ele declarou para Jeremias que não importa a palavra do Senhor, que ele ia obedecer, ele queria ir para a terra do Egito. E olha só que interessante, no verso 14 ele diz assim: não, antes iremos à terra do Egito, porque o Senhor conhecia o coração de Joanã, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, outra palavra interessante para meditarmos, para conectarmos. Não ouviremos voz de trombeta, ou seja, eles não queriam ouvir a ordem de comando das testemunhas. Isso aponta para os últimos dias, que haverão rebeldes que não vão ouvir as 2 testemunhas nos últimos dias. E a questão deles de querer retornar para a terra do Egito, eu vejo o Egito como a figura de uma tentação, mas de desejos carnais. Nós queremos, quando queremos retornar para o Egito, é como nós largássemos a mão do arado e retornar ao nosso estado, do nosso velho homem, nos desejos carnais. E essa questão de temer a Babilônia é outra tentação, só que voltado para a opressão, para a angústia. Então, nos últimos dias, pessoas vão querer retornar para o Egito, retornar ao estado em que eles estavam antigamente, ou então eles vão cair por conta da opressão da grande Babilônia nos últimos dias. Importante nós termos essas conexões, porque é uma lição importantíssima. No caso, conforme nós lemos na carta da igreja de Filadélfia, haverão rebeldes no meio do deserto. E o Senhor vai arrancar os rebeldes que não vão prevalecer nesses últimos dias. Muito interessante. Sim, muito interessante. As colocações dos irmãos foram perfeitas. Eu vou trazer aqui só uma reflexão. Novamente, o versículo 1 nos traz adjetivos a respeito de quem está sendo falado, né? E o primeiro adjetivo que a gente encontra ali é testemunha fiel. Não, amém, desculpa. O primeiro é o amém. O segundo, testemunha fiel e verdadeira. E o terceiro, o princípio da criação de Deus. Então a gente vê referências a Jesus Cristo. Ele que se apresenta lá no início do livro do Apocalipse para João, como sumo sacerdote. A visão é clara do sumo sacerdote. Depois vai nos trazendo no decorrer das cartas outros adjetivos.
E sobre isso, eu trouxe aqui um verso que está lá no livro de Hebreus ainda, capítulo 10, no versículo 23. Depois dele falar da nova aliança, que esse capítulo 10 nos fala sobre a transição e começa a falar sobre a nova aliança que estará sendo feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele faz essa alusão ao testemunho. E diz assim no versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a testemunha fiel e verdadeira, que não pode falhar e que não pode mentir, nós sabemos de tudo isso. Depois ele vem nos se apresentar para nós, ainda no Apocalipse, como um grande juiz que vem vencendo e para vencer. Então a gente pode ver lá em Apocalipse 19, no versículo 11, que vai dizer assim, ó: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Entende? E diz assim: os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitas diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. A mesma referência de Jesus que vem vencendo e vem para vencer também. Então é importante estarmos atentos aos adjetivos desse sumo sacerdote, aos adjetivos de Jesus, porque assim como ele se apresenta para nós com vários adjetivos na carta do Apocalipse, nos dá uma base para entendermos quando a gente vê reflexões que o irmão Ricardo trouxe lá do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente diz, não, isso ficou para trás, mas não, nós devemos de meditar para conhecermos um pouco mais sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, aquele que se aponta como nosso libertador, primeiramente, aquele que se aponta depois como nosso Redentor, porque ele morreu na cruz, ele se aponta como nosso advogado, e ele se aponta como uma testemunha fiel, porque ele padeceu por tudo aqui na carne, assim como nós, porém não pecou. Então ele é testemunha da vitória. Só que não podemos nos desaperceber que ele também é o nosso juiz. Então, todas as características de Jesus Cristo.